Bom dia, tudo bom, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, conforme dando continuidade ao nosso assunto diário, né? Agradeço ao pessoal que gostou da nossa primeira conversa de ontem e recebi até algumas sugestões, algumas coisas que podem ser colocadas junto, né, da nossa conversa diária. Eu descobri uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de seriado, principalmente do CSI. E eu descobri que eu posso ter ser um CSI, nós podemos, né, da nossa Bíblia, né? Conhecendo ali tem muitas histórias que merecem uma investigação, merecem ter um conhecimento. Então vamos brincar um pouco de CSI. Hoje eu quero falar sobre liderança ou aprendizado. Isso é uma coisa que acontece quando você começa a estudar um pouco mais a palavra de Deus. Começa a surgir curiosidades. É que nem um seriado do CSI, tu quer saber, mas como que aconteceu, por quê, quem está envolvido, qual é a trama da história, o que vai se mudar nessa história, né? O que ela vai me dar de aprendizado, o que eu vou aprender com tudo isso que eu estou vendo. E o foco de hoje, que me surgiu uma dúvida, né, que eu vou dar continuidade, que eu quero saber se foi uma liderança ou foi um aprendizado, né, brincando de CSI. Então eu peguei dois personagens bem conhecidos, que é Pedro e Judas, que são pessoas que tiveram algo em comum, porque foram apóstolos de Cristo, tiveram entre os 12 e tiveram um desfecho diferente um do outro. Então eu fiz um resumo aqui, um pouquinho da biografia de cada um deles. Pedro, como é que eu consegui ver Pedro? Conhecendo assim um pouco da história, né? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo encontrou Pedro, chamou-o de Cefas, né, que significa rocha ou pedra, né? O significado desse título, né, é porque Pedro se tornaria firme como uma rocha, firme como uma pedra, né? Embora ele fosse uma pessoa de temperamento muito inconstante. Ele foi um homem descrito como um homem típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e bem impulsiva. Como a gente é acostumado a falar hoje, faca na boca, faca na bota, desculpa. Ele também possuía uma aptidão natural, que eu escrevi aqui, que ele exercia muita liderança, por ele ser uma pessoa muito calorosa, vigoroso e muito comunicativo, que é o que um líder é hoje. Ele precisa ser, sempre precisou, na verdade. Em alguns episódios que ficaram muito conhecidos, ele também se tornou uma pessoa muito emotiva, sanguínea e autoconfiante. Por que isso? Porque um líder, ele tem que ser emotivo, sanguíneo e autoconfiante? Pedro foi. Tanto que vocês sabem da história que quando o soldado esteve lá e cortou a orelha do soldado, Cristo repreendeu ele, foi lá e curou a orelha do soldado novamente. E tudo isso que é feito tem um aprendizado, né? O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Cristo, porque Cristo sabia quem é que ele ia chamar. O nosso chamado é garantido, basta a gente querer, basta a gente se entregar. Então Cristo sabia o que ele ia usar Pedro, e Pedro foi um dos, até pela liderança, que se a gente começar a ver toda a história de Pedro, a gente vê que ele era um líder nato, né? Tanto que o nome do apóstolo Pedro sempre aparece entre os 3 primeiros na relação dos 12, né? Isso está lá no nosso livro sagrado, né? Eu fiz umas anotações aqui para não me perder. Quando Cristo perguntou ao seu discípulo quem eles achavam que ele era, que Cristo era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
O próprio Cristo atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Nessa mesma ocasião, Cristo pronunciou a famosa frase: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16:18. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa nos últimos momentos de Cristo. Eu não sabia, fiquei sabendo isso aqui, que Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia, que está em Lucas 12:8. Né? Então ele tinha a bênção de Cristo de ser um líder nato, ser organizador. E teve um outro episódio também aqui que quando Cristo pediu para lavar os pés, né, dos seus apóstolos, mas inicialmente Pedro recusou: não quero que lave meus pés, o Senhor Cristo lavando meus pés. E quando ele foi advertido sobre a importância daquele ato, porque Cristo queria fazer aquilo ali, ele pediu: então me dê até um banho se for necessário, em João 13. Porque ele entende, um líder, ele sempre entende a autoridade que está acima dele. Um líder não é o autoritário. E Pedro também foi que negou 3 vezes Cristo antes que o galo cantasse, né? Que nem a gente conhece essa parte da história. Falando agora, mudando um pouquinho para Judas, né? Judas era o tesoureiro do membro ali, dos 12 apóstolos, era o tesoureiro, e também era o ladrão, né? Porque ele roubava, né? Toda a arrecadação que ficava na guarda da bolsa dele, ele roubava. Isso está em João 12:6. E a gente estudando um pouco mais, né? A gente às vezes até se pergunta: mas se Deus sabia que Judas era assim, que ele roubava, que ele ia trair, por que permanecer deixando ele ser um 12? Ser um de seus discípulos? Para que a história fosse confirmada? Para que a vontade de Deus fosse exercida? Ou será porque Deus, com a sua imensa misericórdia, ele ainda queria o salvamento de Judas? Porque Deus diz que ele quer, ele sabe tudo de todos, até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Mas será que no fundo ele também não contava que no último segundo, antes da entrega, antes de receber as moedas, Judas não voltasse atrás e fosse salvo? Porque Deus quer a nossa salvação. E como temos o livre-arbítrio, então Deus, de repente, pelo livre-arbítrio, Judas ainda tem uma oportunidade de se render. Conta aqui mais adiante um pouquinho na história, que é uma coisa que eu vou estudar um pouco mais agora, que é que onde fala a morte de Judas é em Mateus e Atos. Mateus diz que ele foi enforcado. Em Atos, diz assim: antes de morrer, Judas ainda esboçou um tipo de arrependimento e remorso patético. Ele procurou um dos principais sacerdotes a fim de devolver as 30 moedas. Tirou as moedas, aí é uma história que vai um pouquinho longe, não vou entrar muito nesse assunto hoje, que virou um campo de sangue, coisa e tal. Mas em Atos 1,16 diz assim, onde Pedro fala de Judas: homens e irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Cristo, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. Então, nos surgiu uma dúvida aqui, se ele foi enforcado ou foi cortado ao meio. Mas é outro assunto que nós temos para depois. O que eu quero falar agora, por isso que eu digo, nós temos que ser um CSI da Bíblia. Nós temos que aprender sobre ela, entender o que está escrito no seu texto, investigar. E aí eu pergunto assim, se Pedro soubesse que Judas foi o traidor, e mesmo que Judas viesse a se arrepender,
Pedro, por ser aquele cara impossível, até sanguinário, como a Bíblia fala aqui, será que Pedro não ia querer se vingar de Judas? Se Judas não tivesse se matado, Pedro não teria lá feito querer ver justiça com as próprias mãos, em honra a Cristo, ao nosso Pai? Aí Pedro estaria matando, estaria fazendo um crime. E de repente Deus não queria que Pedro fosse um assassino. Pedro nenhum homem tem o poder do julgamento. Quem cabe julgar é Deus. E com isso, Pedro de repente estaria estragando a sua história. Então, antes que o Pedro matasse, Pedro também errou, de certa forma. No meu entendimento, Pedro, quando negou a Cristo, ele também traiu a Cristo, de certa forma. Porque ele escondeu que ele conhecia Cristo, ele negou e ele disse que ele nunca negaria. Então ele também cometeu um erro. E como é que ele, sendo um líder, errando, ele vai querer julgar o outro que errou também? E isso, em vez de ser, isso também não serve para nós um aprendizado. A gente tem pessoas que têm cargos políticos, cargos dentro da igreja, tem cargos dentro da sua empresa, é sacerdote do seu lar, e acha que o julgamento que ele tem é o correto. Ninguém está errado, mas ele está errado, porque a liderança não diz que tu é o maior sabedor de tudo. Só tem Cristo que esteve aqui na terra, que está acima de qualquer homem. Todos os homens erram, pecam. Só que como o sangue de Cristo foi derramado por nós temos a oportunidade de voltar e nos arrepender. Não é ter remorso, que foi o que o Judas teve quando se matou, tentando largar as moedas, pedindo. Ali foi um remorso, que nem a Bíblia diz, um remorso patético, porque ele não estava arrependido do erro dele. Ele estava com remorso do que ele fez. Isso o pastor Alexandre já me explicou bastante, que é o pastor da minha igreja, para quem não conhece, sou da IBN de Porto Alegre, e ele explica muito bem que foi um remorso, não foi um arrependimento. Mas essa liderança de Pedro nos serve como aprendizado, porque mesmo sendo Pedro um dos líderes, que nem a Bíblia diz, os 3 mais chamados, sempre aparece o nome de Pedro, entre os 3 primeiros, ele também errou. Ele mesmo tendo líder, exercendo a atividade de liderança que cabia, desde fazer a última ceia, a confiança que Cristo colocou nele, ele também errou, mesmo sendo líder. E nós somos líder da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, seja onde for, nós temos que ter muito cuidado para não deixar que isso nos suba. E nós temos que aprender a cada dia, a cada momento. Então, quando se tem um cargo de líder, tu sempre vai ser mais atingido. Quando tu tem uma liderança, tu vai ser muito mais cobrado, porque tu é o pai dos teus filhos, tu é o líder da tua casa, tu é a pessoa responsável no teu trabalho, tu é um membro essencial, mas a tua liderança nunca deve de deixar de ter um aprendizado. De repente, não sei qual é a vontade de Deus, mas de repente foi que a gente meditasse. Eu meditei sobre isso, quantas pessoas também já não devem ter meditado sobre isso? Que a morte de Judas pode ter salvo Pedro, ou Pedro deve ter aprendido. Passado por um momento na cabeça dele, eu vou lá, vou me vingar, mas ele não pôde se vingar porque Judas se matou. Mas ele deve ter pensado, eu também errei quando eu neguei a Cristo. Então, pessoal, não confundam liderança com achar que está no topo. Eu sou maior da minha casa, eu sou maior da minha empresa, eu sou o líder. Líder aprende para poder ensinar.
Então, a nossa conversa de hoje, dentro dos nossos 15 minutos que foi proposto, é isso. Temos que ser líder e aprender. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Agradeço a atenção de vocês. E vamos refletir, vamos ser o CSI da Bíblia. Vamos pegar esse livro, vamos aprender sobre ele. Vamos dar capítulo após capítulo. Vamos desenrolar essa história, de preferência juntos. Que Deus acompanhe o dia de cada um de vocês.